quem entra agora para conversar com a gente é o Pierre Andrade, também Valdinei Garcia. Para quem é a música? Eu quero entender. Para todo mundo. Para todo mundo. Não tem ninguém. Ninguém pode tirar sarro de ninguém hoje. Hoje não. Meu time perdeu e entrou na zona de rebaixamento. Tá que nem o navio aí, ó. Só afundando. Meu time perdeu, mas é o líder ainda. Mas perdeu. Pronto, daí, ó. Pra quem que perdeu, Valdinei? Pô, perdeu pros urubus. Flamengo. Pra quem? Flamengo. Entendi. Só queria saber. Eu só queria saber. O time do Pedro perdeu e tá beirando a zona também. Tá afundando que nem o Titanic. Tá abraçadinho com vocês. O time do Caxambu também perdeu. Tá todo mundo triste na segunda-feira de ano. Opa, eu tô feliz. Por quê? Eu tô feliz, o Paulo tá feliz, a Débora tá feliz. Você torce pra que time? Nós somos Flamengo. Você é flamenguista? Você não era corintiana? Tá doido? Ah! Tá doido? E Mas o teu faz pai? tempo, gente. Meu pai é corintiano. Ixi. Não. Então você tá feliz. Então contem, o que aconteceu no fim de semana, gente? Desastre atrás de desastre. Pelo menos pros nossos filhão times, chorou né? muito? O filhão? Até que não, viu? Até que tava tranquilo. Ah, que bom. O Lucas é palmeirense. Palmeirense, O Lucas roxo. E já tá virando o palmeirense roxinho, porque esses tempos atrás ele tava chorando, eu não entendi o porquê. Eu fui perguntar, o que tá chorando? Eu falei, o Palmeiras perdeu. Mas fique feliz, nós somos líder ainda. Nós vamos pro Mundial. Tá Calma. bom. Vamos então entender por que nessa segunda-feira tem um monte de torcedor triste aqui. Resultados da Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos uma rodada nesse final de semana. Termina hoje, né? Daqui a pouco tem Red Bull contra o Juventude. Mas, Valdinei, dentro de todas essas partidas, qual jogo te chama a atenção? 2 jogos que foi Mandrake. Do Palmeiras, 2 pênaltis que não foi nenhum pros dois, nada. E do jogo do Fluminense e Vasco. O Vasco comemorou antes do término do jogo. O pequeno da Colina. E o pênalti que foi dado por... E o pênalti que o Grêmio teve contra o Bahia. O pênalti também, Mandrake, que não existiu, né? Bem lembrado. O Bahia perdeu com um gol roubado. Mas, há umas 4 rodadas atrás, o Bahia ganhou do Ceará com pênalti roubado. Então, justiça sendo feita no futebol. O Vasco é o time da virada. Só não especificou virada pra quem? Pro Vasco ou pros outros? Tomou. O Vitória eu avisei semana passada. Eu tenho 2 cinegrafistas aqui de testemunha. Mas em casa... Que o Santos ia pontuar contra o Vitória. Pelo menos eu sonhava com empate. Não, perdemos. Essa é a nossa sina. Pra mim, destaque Flamengo 2-0 em cima do Palmeiras nessa mini final. E também destaque negativo a derrota do Vitória. Mas o mais destaque é: há 7 jogos o Cruzeiro não perde. Depois da troca do técnico, da saída do Dudu, o Cruzeiro tá alavancando. E um detalhe, o Vojvoda pediu demissão no vestiário. A diretoria do Fortaleza não aceitou e promete uma reformulação dentro do Fortaleza, que é destaque há uns 3, 4 anos no futebol brasileiro e que nesse ano está ali também beirando a zona de rebaixamento. Vamos ver como está a classificação do Campeonato Brasileiro, para o pessoal de casa entender direitinho. Valdinei, fala aí, doutor, porque daí eu já falo aqui da beira. Então, falar, o primeiro lugar é Sociedade Esportiva Seleção Verde, com 22 pontos. Vocês não podem falar Xi porque tá líder. Se ele tivesse aqui na zona, o Vasco que tá aí na zona do rebaixamento, segundo o Flamengo, 21, terceiro o Cruzeiro, quarto o Bragantino com 17, o quinto o Fluminense também com 17 e o sexto é o Ceará. Bela campanha do Ceará, hein? Com um jogo a menos, podendo chegar a 18 pontos e assumir a 4ª colocação, a depender, é claro, de uma série de resultados. Agora a gente fala da parte de baixo, ó. São Paulo beirando também, namorando a zona de rebaixamento. O Vasco, Internacional, só time grande, ó. São Paulo, Internacional, Fortaleza, Vitória e Santos. Só time grande aqui na... Quem tá liderando, que é o primeiro da zona? O Vitória. Esporte Clube Vitória. E o Sport conseguiu fazer mais um pontinho. 3 empates do Vitória. O Sport, né? 3 empates. Sport que já tá bem lá embaixo, né? Na zona de rebaixamento. O Santos agora começa a encostar no pessoal, no pelotão fora da zona, mas ainda tá no Z4. Então, pra gente ver a próxima tela, vamos ver a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, né? Porque não termina uma e já tem outra. Tem jogo hoje, tem jogo quarta e tem jogo já no próximo final de semana. Valdinei Garcia, qual partida dessas daí é o destaque na sua avaliação? Cruzeiro e Palmeiras. Ótimo. O líder
com o time que está crescendo, né? Maior invencibilidade no momento no Campeonato Brasileiro, né? Ótimo destaque, eu também destaco o Corinthians e Vitória, dois times que estão em fases distintas, o Corinthians mais próximo da zona de Libertadores, o Vitória tentando sobreviver, e também acho que vai ser um jogo muito interessante, Flamengo e Fortaleza, vai ser um jogo, na minha avaliação, bem interessante na próxima rodada, que é só no final de semana. O Flamengo atropela o Fortaleza, pelo rendimento que o Fortaleza vem nessas condições. Pelo momento, né? Pelo momento. Mas o futebol é complexo, né? Da Série A, a gente vai para a Série B, onde dessas equipes aí ninguém quer estar, tá? Primeiro a gente começa com os resultados. Tem jogo ainda, hoje o Coritiba entra em campo, podendo se firmar ali na luta pelo G4. E desses resultados, Valdinei, qual te chama a atenção? A recuperação do Atlético Paranaense. Venceu 1-0, mas não convenceu. Ganhou, fez o dever de casa que venceu. Então, mais pelo resultado, pela subida na classificação. O Atlético que estreou técnico novo, Odair Hellmann, assumiu o Atlético Paranaense. E além desse destaque, eu também destaco a vitória do Avaí no Clássico Catarinense. A Chape saiu na frente, se eu não me engano, o Avaí tomou a virada. O Avaí fez a virada, né? Vamos ver então a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Olha só, para o pessoal de casa ter uma ideia de como é importante o Coritiba vencer hoje, né? O Coritiba, nesse momento, é o 7º colocado, 13 pontos. Se vencer, encosta ali no G4. E se perder, pode começar a desgarrar um pouquinho. Pode ver os times do G4 subirem, né? Então eu vou passar o G4 aqui. Tem o Goiás na liderança com 20 pontos, o Remo é o 2º colocado com 17, o Vila Nova é o 3º com 16 e o Avaí o 4º colocado com 16. Quem está na zona de rebaixamento, Valdinei? E para você ver aqui que os 3 paranaenses estão com a mesma pontuação, até o momento. Só que o Coritiba tem um jogo a mais. Um jogo a menos. Um jogo a menos. Fecha hoje. Se o campeonato terminasse hoje, o Atlético cairia com 6 pontos, o Criciúma de Santa Catarina, o Botafogo de Ribeirão Preto, e o Paysandu fechava o caixão. Agora que coisa, né? O América Mineiro, tão acostumado a jogar a Série A, tá aqui, ó, lutando para não ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. E montou um time bom, né? Pois é. Vamos ver a próxima rodada. Lembrando, na Série B ainda tem muito jogo nesta semana, mas já temos a próxima rodada que começa no próximo final de semana. Valdinei Garcia, qual o destaque entre essas partidas? Coritiba e Avaí. O Avaí vem de vitória e o Coritiba, dependendo do resultado de hoje, vai para cima, joga em casa, com a cobrança da torcida e precisando melhorar na tábua de classificação. Eu destaco 2 clássicos, tá? Temos Atlético Goianiense e Goiás, clássico do estado de Goiás, e Operário e Atlético Paranaense. Clássico paranaense. O Lá Operário... do Germano Krieger de Ponta Grossa. E os dois precisando muito vencer. Vai ser um jogo bem complicado. Dona Diana Túlio, passamos aqui falamos sobre o futebol profissional, séries A e B, e é uma expectativa muito grande que a partir desse momento, a CBF que tem um novo presidente, a partir desse momento a CBF comece a focar mais nas séries C e D e nos campeonatos estaduais e deixe as séries A e B para uma liga. E essa liga seria formada, seguindo o exemplo de grandes competições internacionais. Premier League, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, vários centros do futebol mundial agem dessa forma. E talvez no Brasil também. Do Clube dos 13, era sentido que a Liga mandava e comandava a Série A e B, e a C e D, quem comandava era a CBF. Mas tem que dar uma reformulação todinha na CBF. Concordo. Para se melhorar, tem que fazer. Aí, com essa mudança do novo presidente, tira todo mundo. Mas eu não vejo isso. Vocês É o acham que mesmo vai ser grupo. melhor? Não Vai ser vai. melhor? Eu acho que não, Diana. Vai ser o mesmo grupo. Aliás, o Edinaldo desistiu de uma ação para ele voltar, uma ação na justiça para ele voltar a ser presidente, porque é o mesmo grupo. É o mesmo grupo político. E ele vai estar junto. Então eu não vejo como uma evolução, não, sendo bem sincero. Vantagem zero? Eu não diria zero. Porque com mudança você consegue, pelo menos, evoluir um pouquinho. Mas eu acho que a nossa evolução vai ser mínima. E hoje tem a convocação da seleção brasileira, daqui a pouquinho. A primeira do Ancelotti. Mas E não eu tem acho... vantagem nem para a série, por exemplo. Não, séries que estão abaixo, pelo menos tem, né? Se isso acontecer, eu vejo uma vantagem. É bom. Uma outra promessa do novo presidente é de diminuir o tempo de campeonato estadual. 11 datas. Isso também deve diminuir aquele prazo no início do ano onde a gente perde muito tempo com jogos sem tanta importância assim. Agora, eu acredito que a evolução ela precisa ser muito maior. Eu acredito, por exemplo, que os estaduais deveriam acontecer em paralelo com outros campeonatos,
como uma espécie de jogo de menor interesse, ou como pré-temporada. 2 semanas ali, rapidinho, jogo a cada 3 dias e um tiro curto, porque aí seria interessante para os grandes. De outra maneira, eu não vejo os times grandes. Mas os pequenos entram em falência. Porque Porque os grandes participariam. E os pequenos, eles sobrevivem pelas suas torcidas. Olha o Rio Branco que fez na Série B do Campeonato Paranaense, lotou o Gigante de Tiberê. Tivemos uma média de público 6 interessante. jogos na cidade. Então, né? E a Série B não tinha nenhum time grande, tinha o Paraná Clube, mas que não é time grande perto dos Flamengo, Corinthians, isso que eu tô falando, com todo respeito ao Paraná. Né? Tinha um patrimônio, era o terceiro patrimônio. Era. Era. Esse é o problema. Perdeu tudo em questão trabalhista, perdeu. Então... Respeito ao Paraná, é um clube grande do estado, mas não é um clube grande nacionalmente. Então, eu vejo como a reformulação prometida é pouco diante do que a gente precisa. E só para finalizar, vou falar em reformulação, hoje, 30 anos de Petralha à frente do Atlético Paranaense. É uma história aí. Ele transformou o Atlético em um grande clube do futebol nacional. Isso é inegável. Existe o Atlético antes do Mário Celso Petralha e o Atlético Paranaense pós-Petralha. É um time gigante. É aquele dirigente que você até pode criticar, mas você queria no seu time. É uma lenda, né? Antes do Petralha, estava para se fechar as portas do Atlético. E naquele ano se fecharia as portas, o Atlético não iria existir. O Petralha veio, comandou, fez história, mas está na hora também de... O Petralha evitou que o Atlético virasse o Paraná Clube de hoje. Inclusive, graças também àquele Atletiba, onde na Páscoa o Coritiba aplica uma goleada em cima do Atlético e o Petralha no dia seguinte faz uma reformulação e vira o presidente do clube. Tá certo, meninos. É isso? Falamos muito hoje, Amanhã tem Bom Dia Litoral. 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, Valdinei. Muito obrigada, viu? Obrigado, Diana. Quer deixar algum recado, algum beijo para alguém? Hoje, às 19 horas, na Rádio Litoral Sul, tem o Litoral, Litoral nos Esportes, com o comando geral do Ciro Gimenez, com a coordenação de Jário Figueira. Não vai mandar um beijo para ninguém? Posso mandar para a esposa que está em casa.